Não é bem por aí. Por exemplo, nós temos lá a Ieda, que participou de um programa nosso sobre Santa Clara. Perfeito. Como é que se chama a paróquia lá onde eu sou pároco? Chama-se Santa Clara. Portanto, a gente vai criando obras e sempre relacionadas com São Francisco e Santa Clara. No tocante, por exemplo, à ecologia, é muito interessante ao analisar os meus escritos. Efetivamente, em muitas ocasiões, emerge essa questão ecológica. E, da mesma forma, esse masculino e feminino. Agora, o meu, eu diria assim, parâmetro, o meu referencial, ele é de Francisco e de Clara. Não é? Isso quer dizer, é quase de uma maneira inconsciente. Compreendo. Traduzindo, a questão não é você escrever livros com o título que traz São Francisco e Santa Clara, mas é uma espiritualidade que perpassa todo o pensamento. Por exemplo, todas essas questões ligadas à vida. Por que essa preocupação com a vida, e justamente dos mais fracos, a vida nos seus inícios? Essa preocupação é porque na vida se manifesta a vida humana, a vida de Deus, o próprio Deus. Traduzindo, tudo isso, eu diria, é fruto da espiritualidade franciscana. Mesmo o meu pensamento sobre sexualidade, sobre a afetividade, não tenho dúvida nenhuma que traz as marcas franciscanas. Agora, o Frei Vitório ele tem um carisma especial, não é? Isso não há dúvida. Toca violão, faz serenatas, ele tem um carisma, não é? Além do intelectual, é poeta, não é? E assim por diante. Tá certo, né? Quer seja exterior ou interiormente, mas traduzido aí nos escritos, não é, nas palestras, assim por diante, como o Frei evidenciou agora para a gente, não é, o ponto ali central, né, um pouco a fonte que dá essa inspiração toda, é óbvio, é São Francisco e Santa Clara. Mas, o Frei Vitório, o senhor não apenas conhece, não é, mas como também ajuda a entender essas muitíssimas obras sobre Francisco e Clara. Agora, a gente sabe que a família franciscana é uma família muito grande, não é? Agora eu não saberia dizer se ainda é a primeira, juntando talvez as 3 ordens, porque nós temos os... É interessante dizer para você que está nos acompanhando, que quando se fala de franciscanos, você tem pelo menos aí 3 ordens, né? Os frades menores, que no caso aqui é o Frei Antônio Moser e o Frei Vitório, tem os frades capuchinhos, não é? O capuchinho, por exemplo, o nosso Padre Pio é capuchinho, e depois também os frades conventuais, que é aqueles de hábito cinza, São Maximiliano Maria Kolbe, não é? Era conventual, mas unindo as 3 congregações, as 3 ordens, aí talvez nós tenhamos os franciscanos como a maior, não é? Bom, de qualquer modo, há uma herança, uma vastíssima quantidade de material sobre São Francisco de Assis. Mas quais seriam, então, a seu ver, aquelas obras que marcaram, no sentido de despertar, assim, o entusiasmo por São Francisco? Que obras o senhor sublinharia para a gente? Em primeiro lugar, as próprias fontes franciscanas e clarianas, né, que é um volume muito grande, é a base, né, o conhecimento primário, a literatura realmente de primeira linha para o conhecimento da vida e obra tanto de Francisco como de Quem Clara. escreveu essas obras? Chamadas fontes franciscanas. Em primeiro lugar, elas são divididas entre escritos, biografias e testemunhos, né, do período medieval. Os escritos, as duas têm os escritos de Clara e os escritos de Francisco. No caso, os escritos de Francisco, as suas preces, né, as suas orações, cartas, os seus poemas, a regra de vida, os fragmentos da regra mais antiga, a regra não bulada, a regra bulada. E depois vem o grande grupo dos biógrafos, as biografias que cada vez mais elas são conhecidas, são sempre atuais. E depois os testemunhos franciscanos, crônicas, né, da época. E então as fontes franciscanas, essas são realmente o básico. Depois tem uma literatura chamada literatura secundária, que são os biógrafos que vêm depois das fontes, sobretudo depois de 1300, 1400, né? Entre eles tem Bartolomeu de Pizza, Ângelo Clareno,
que escreveram obras importantes. E depois já mais os contemporâneos, que são mais conhecidos. Entre esses, destaco dois. Um é Johannes Jorgensen, um dinamarquês, que escreveu uma obra fantástica sobre São Francisco, e o outro, que é um pastor calvinista, Paul Sabatier. Em 1893, escreve uma obra-prima sobre São Francisco. Teve 50 edições em 53 línguas. Meu Deus. E passa a ser um marco do estudo histórico crítico de franciscanismo. Quer dizer, curioso, né? Um pastor calvinista abre todo o mundo da biografia moderna sobre São Francisco. Destaco uma outra também, que é a vida de São Francisco de Assis de Maria Estico. Com uma linguagem muito simples, ela vai olhar Francisco sobre o aspecto das virtudes. E exatamente do tema que nós nos propusemos aqui, as virtudes cavaleirescas. Ela mostra, por exemplo, o código de comportamento da cavalaria medieval e faz um parâmetro do Evangelho que vai marcar com seus valores a vida de Francisco e como ele faz essa relação. Tá certo. Eu citava antes Jorgensen, né? Ele vai destacar o lado poético, lírico, sensível de Francisco. Sabatier tem uma grande interrogação na sua cabeça, que é a questão do santo. Ele é um protestante, calvinista, e vai realmente enfocar realmente a questão da santidade. Francisco e a sua posição diante da vida e do mundo, quer dizer, o santo como realmente a grande alma, algo surpreendente, uma figura real, histórica, e ele vai destacar, sobretudo, a valorização das biografias medievais. Ele retoma isso, inclusive ele é um grande pesquisador, é ele que vai descobrir Espelho da Perfeição, que vai organizar praticamente as fontes nesse período mais moderno. Depois também tem as obras que, fora do mundo biográfico, são os ensaios, os escritos. Eu queria destacar Agostinho Gemelli, muito importante, Marco Bartoli, sobre Clara de Assis, Anton Rotzetter, que é um capuchinho suíço, que vai escrever Clara, a primeira franciscana, Raul Mancelli, que vai escrever a vida de São Francisco. A Vozes traduziu esse livro. Ele é muito importante porque ele vai mostrar a força da fraternidade franciscana junto com esse caminho da história. E tantos outros, né? Tantos outros. Olha, que coisa extraordinária, né? Como alguém só podia ser um santo mesmo, né? Para inspirar tanta coisa e para dar tantos frutos assim. Claro, se a árvore é boa, né? Só pode dar bons frutos, e é o que a gente verifica ainda depois de 800 anos. Olha, vamos para um rápido intervalo. Tem muito o que conversar, ainda nem entramos no tema, o cavalheirismo e a ternura em Francisco de Assis. Você não saia daí, já já estaremos de volta.